E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Tudo na paz de Deus? Boa notícia, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. E esse é o único papo nosso por aqui. E vamos direto ao assunto? Primeiro, vamos por aqui. Pronto, é isso aí. Vamos direto ao assunto também? Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, toda a primeira fase, com quem Bahia e Vitória vai jogar. Eu vou trazer já para sua tela, para a gente ter pouco tempo para falar sobre esse assunto rapidinho. Tem muita coisa a se falar, tem mais do que se apresentar. Vamos direto ao assunto? Deixa eu trazer isso para aqui, Lúcio. Calma, Lúcio. Não, você está fazendo a coisa errada, Lúcio. Pelo amor de Deus, não faça uma droga dessa, Lúcio. Pronto. Fazendo tudo errado, cara. Que diabo é isso? Vamos lá. Vou trazer aqui para cima. Vou lá. Tá aqui a tabela. Vamos pegar esse ponto aqui. A CBF divulga a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Bavi será em abril. Pronto. Prepara-se o Vitória aqui. Prepara o lombo. Nessa quinta-feira, dia 29, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 2024. Após seis temporadas, Bahia e Vitória voltarão a jogar junto à competição. A estreia tricolor será contra o Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. A rubro-negra será diante do Palmeiras, no Barradão. Os primeiros jogos da primeira rodada do Brasileirão estão marcados para o dia 13, 14 e 15. Eu não vou falar das datas que são variadas, eu vou falar apenas dos confrontos, tá certo? Então eu vou direto lá para os confrontos, logo lá para baixo. E o nosso Bavi está marcado para a terceira rodada, e 20 e a 22ª. Terceira rodada e a 22ª. Na terceira rodada vai ser dentro do Barradão. Os clássicos de Bavi serão disputados na terceira e 22ª rodada do primeiro e segundo turno, certo? Então vamos aqui, vamos lá para baixo um pouquinho mais, que a gente já vem direto para a tabela, é o que interessa. Vamos pegar daqui. Pronto. Primeira rodada, eu não vou falar das datas, porque eles botam 13, 14 e 15, aí eu vou ficar falando aqui muita coisa para ser repetitivo. Primeira rodada na estreia, Bahia Internacional, Vitória e Palmeiras. Bahia lá e Vitória aqui, né? Vocês entendem muito bem. A segunda rodada tem Bahia e Fluminense, Cuiabá e Vitória. Na terceira rodada, aí sim, é onde vem pau para dar em doido. Eu já ganhei 3 pontos aí, porque, né? É meu parceiro, já ganhei 3 pontos. 3 no primeiro turno e 3 no segundo turno. Aí tem gente dizendo que não aí. Ai. Segure, meu filho, que você vai ver que é bom. Vem aí a quarta rodada, vamos lá. Na quarta rodada, que poderá ser dia 27 de abril lá, Grêmio versus Bahia, não, corrigindo, Bahia versus Grêmio, Cruzeiro versus Vitória. Aí? Na quinta rodada tem Botafogo versus Bahia, Vitória e São Paulo. Vou subir mais um pouquinho para a gente não se perdendo. Cadê você, Botafogo? Vitória versus São Paulo. Sexta rodada, Bahia e Bragantino. Vasco e Vitória. Sétima rodada, Atlético Mineiro e Bahia, Vitória e Atlético Goianiense. Na oitava rodada tem Bahia e Fortaleza, Juventude e Vitória. Na nona rodada tem Criciúma e Bahia, Vitória e Internacional. E vamos subindo. Na 11ª rodada, que vai acontecer em junho, né? Se é 15, 16 ou 17, fica lá a critério deles. Tem Bahia e Cruzeiro, Bragantino e Vitória. Na 12ª rodada tem Bahia e Vasco da Gama e Fluminense versus Vitória. 13ª rodada tem Bahia, tem São Paulo versus Bahia, Vitória e Atlético Paranaense. Na 14ª rodada tem Bahia, Juventude, Corinthians e Vitória. Vamos subir um pouquinho? Pronto. 15ª rodada, lá para o mês de junho, para o início de julho, Palmeiras versus Bahia, Vitória e Criciúma. 16ª rodada, Atlético Paranaense versus Bahia, Vitória versus o Botafogo. 17ª rodada, Bahia e Cuiabá, Fortaleza e Vitória. 18ª, a penúltima rodada da primeira fase, tem Bahia e Corinthians, Grêmio e Vitória, e encerrando a primeira fase, já no mês de julho, lá para o dia 17 e o dia 18,
Atlético Goianiense versus Bahia e Vitória versus Flamengo. Aí encerra a primeira fase do campeonato. Então, o Bahia que começa a primeira fase do Brasileirão fora de casa com o Internacional, encerra a primeira fase jogando fora de casa com o Atlético Goianiense. O Bahia começa fora de casa o campeonato e encerra a primeira fase desse campeonato também fora de casa. Já vou ver se eu tenho aqui, se eles já colocaram a perspectiva de segunda fase, para a gente ver direitinho aqui. Não, eles não falam sobre a segunda fase. Vou ver o que ele diz aqui a respeito dos últimos jogos. Se eu ver se tem aqui falar os últimos jogos, possíveis últimos jogos. O Clássico Bavi já falamos. Internacional de Palmeiras, tal. Ah, tá aqui. Tá aqui. Na 38ª rodada e última rodada do Brasileirão da Série A, marcado inicialmente para o dia 8 de dezembro, os confrontos serão Bahia e Atlético Goianiense. Então o Bahia encerra dentro de casa. Bahia encerra dentro de casa. Tá certo? Bahia começa a primeira fase fora de casa e encerra a primeira fase fora de casa. Já aqui, o Bahia, tá aí, encerra o último jogo do Brasileiro dentro de casa com o Atlético Goianiense. E o Flamengo com o Vitória no Barradão. Tá certo? Grêmio de Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Botafogo versus São Paulo, Palmeiras versus Fluminense, Bragantino versus Criciúma, Fortaleza Internacional, Cuiabá e Vasco, Juventude e Cruzeiro. Essa é a última fase. Então confira abaixo todos os jogos de Bahia e Vitória na primeira fase do turno da Série A do Campeonato Brasileiro aqui. Confere a tabela. Ponto. Que vem a pedreira. Né? Agora, como eu sempre digo que tem 12 clubes no Brasil que estão sempre se achando que são os melhores, Vasco, Flamengo, Fluminense, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. 4. Em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. 4 com 4 são 8. Confere? Aí eu vou um pouco além. 2 do Rio Grande do Sul e 2 de Minas. 4. 2, 2, 4. Com mais 8, 12. Eles se acham os melhores times do futebol brasileiro. Só que nesse meio termo, vem times se destacando nesse meio, graças a Deus. Tá certo? Quem são esses times que vêm sempre ali, também atrapalhando eles, jogando eles lá para baixo? Então, provado que o Santos caiu, mas durante a metade do campeonato, do meio para frente, todos esses times ficaram na tabela lá de baixo. Lembra disso? Todos eles, Internacional, todo mundo lá embaixo, o Cruzeiro, o Santos, todo mundo lá embaixo. Por quê? Porque lá em cima da tabela, entre os 10 ou 12 melhores, ficou ali o tempo todo Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, o próprio Cuiabá. E isso fez com que lá de cima desse pensamento dele descesse algum clube. E a gente espera que esse ano melhore mais ainda. Porque o Bragantino continua, o Cuiabá continua, confere? Bragantino, Cuiabá. O Atlético Paranaense continua nesse topo também. Fortaleza continua. Espero que o Bahia esse ano vá lá para cima também, desse grupo. Tá bom? Espero que o meu Bahia também. E o Vitória também. Eu quero todo mundo lá em cima, para eu poder bater forte. Não tem esse negócio comigo, não. Quero que você vá para lá para a gente bater. Porque não adianta você ter um campeonato, ter 2 times da Bahia, que é do Norte e Nordeste, como o Sport caiu. Não adianta, a gente quer nossos times do Norte e Nordeste forte, para enfrentar aqueles caras e ameaçar. Por que essa raiva deles, esse ódio deles contra o Bahia? É porque o Bahia subiu de patamar. Mas ele subir de patamar foi na sua qualidade técnica. Sim, a gente sabe que o Bahia está com um time bem melhor. Mas não basta só isso. É preciso agora trazer isso para as 4 linhas. O Bahia precisa jogar melhor. Ou, como aqueles dizem, jogue ruim, mas que ganhe. Não, eu quero que ganhe, mas que jogue bem. Não é bem, que jogue melhor. Que não seja previsível no tempo dos seus passes. Que saiba desvencilhar, para dificultar a vida do adversário com um toque curtinho, rápido de futebol de salão. Mas tem que ser rápido. Não pode ser toque previsíveis. Que o cara marca sabendo que vai ficar. Vamos aguardar aqui. Quem sabe o que, é que o Bahia vai fazer? O Bahia vai dar para ali para Caio Alexandre. Caio Alexandre, se tiver oportunidade, vai lançar para alguém, que ele é o lançador. Isso a gente já sabe.
né? Vamos fazer assim, Everton Ribeiro vai tocar a bola para quem? Para Caulinho, Caulinho para Everton Ribeiro, vai tocar para Jean Lucas para cá, para não sei o que lá, vai tocar para Tassiano, Tassiano volta, toca para Rezende, Rezende... Não, isso tudo pode sim acontecer, e deve acontecer, mas tudo isso sem a previsibilidade, tá bom? Que seja isso toque rápido. E o Vitória, que contratou 15 jogadores, que aí é o técnico, é o presidente do Vitória que vai avaliar a sua torcida. Nós já fizemos isso, quando eu falo nós Bahia, já contratamos um caminhão de jogadores que vinham para aqui para tomar água de coco ali na Barra ou passar uma tarde em Itapuã. Né? E vem para aqui, se recupera, depois se picam e vão embora. Não tem compromisso com o time nem com responsabilidade nenhuma. O Vitória tem um time bom para o que ele tem a oferecer? Tem. Dentro do que o Vitória tem financeiramente? Tem. O Bahia tem um time bom para o que pode oferecer? Tem. E pode melhorar? Pode, porque o Bahia está com bala na agulha. Confere? Pode oferecer um time melhor. Então, no segundo semestre, ou logo no início da bola, pode-se avaliar o time do Bahia melhor. E não tem jogador, a partir daí, lá do mês de abril, maio e junho, jogador no futebol brasileiro que esteja em boa fase para Bahia e Vitória contratar. Vitória pode até contratar. Mas se não chegar no mês, em junho, ali julho, e o Bahia tiver que mudar a fase e o Bahia não estiver bem no campeonato, o Bahia tem bala na agulha para buscar jogador do interior, do exterior. Trazer e reforçar a sua equipe. O que outros clubes talvez tenham mais dificuldade de contratar na outra janela. Mas o Bahia tem condição financeira para isso, para investir. Agora, fez contratação esse ano, até o primeiro semestre, que, pelo que a gente entende, pelo que a gente conhece de futebol, pela qualidade técnica que a gente tem, nós temos um time razoável para bom. Só que precisa trazer isso para dentro de campo. Precisa mostrar isso para dentro de campo. Precisa vibrar. O jogador, quando eu falo vibrar, não é ele ficar no campo vibrando, não. O jogador dentro de campo, ele tem que vibrar com a bola no pé. É aquele jogador que vibra. Já percebeu o que é vibrar? Vou citar aqui um exemplo. O cara vai lá e faz o gol aí. Vai lá para a torcida e vibra. Ou vibrar é isso. O time está num momento bom, passou pelaquela fase ruim, a bola está rolando, está uma fase muito boa, depois o time se recupera. E aí tem lance em cima, aí o que é que o jogador faz? Chama a torcida para participar. Isso é vibrar. Isso é vibrar. É aquele jogador que faz aquele lance de improviso. Dá aquele lance, toca aqui, o cara diz, pô, valeu, olé. Isso é fazer o jogador vibrar. E quando ele faz isso, ele traz a torcida para o lado dele. Então vem aí o Campeonato Brasileiro, já saiu a tabela da primeira rodada, tá certo? Torcer para que o nosso Bahia faça um bom campeonato, né, e possa tirar proveito de tudo isso, do que investiu esse ano no Campeonato Brasileiro, tá bom? Não foi pouco investimento, foram muitos investimentos que o Bahia fez, e todo mundo sabe disso. Aqui, por mais que a gente seja torcedor do Bahia e seja apaixonado e diga assim, é porque esse time tal, um time... Nada disso. Não venha com essa conversa não, porque esse time do Bahia, que foi contratado, essas peças até agora, são peças que, no papel, são peças boas. No papel, são peças boas. E a gente não vai dizer que não é isso, não. Certo? Foi um investimento alto e tenho certeza que outros investimentos virão, se não corresponder com a expectativa. Jogadores que aí estão hoje, que já foi remanejante de um ano atrás ou dois, evidentemente os contratos dele vão terminando e vai se liberando esse jogador. Vai jogar em outras equipes. São jogadores que não interessam para o clube, que não está sendo aproveitado. Vocês já perceberam que Rogério Ceni está montando uma equipe de uma formação tática diferente, de um estilo de jogo diferente. Ele não quer contar com camisa 9 sendo o único responsável a fazer gol. Ele traz um meio atacante, aquele cara de meio de frente ali, como o próprio Tassiano que faz isso. Tem o Everton Ribeiro, tem o Caulinho. Ele quer criar um time compacto, utilizando o travante em determinados jogos ou durante a partida. É isso que eu acho que ele está tentando fazer no time do Bahia montando. Mas tudo isso depende de tempo e todos esses jogos anteriores que aconteceram até agora são jogos para fazer avaliação. O Vitória também é a mesma situação. Contratou 14 jogadores, que tem jogador estreando aí, fez a estreia agora recentemente, e está tentando adequar, ajustar pelo plantel anterior que ele tinha do ano passado que subiu. Certo? E isso demanda de tempo para poder ajustar isso. E às vezes você não tem jogador suficiente ou bala na agulha para contratar se o time não for bom na competição. Tá bom?
Então, um abraço a todos vocês, obrigado pelo bate-papo. Vou retornando em outra gravação, em outra edição. Que Deus o proteja a todos. Tchau, tchau. Domingo tem Pavi. Bahia de um lado e Vitória do outro.